Então, muito boa noite a todos. Nós vamos hoje, a designação são dois livros curtinhos. Então, temos 8 capítulos para discutir. Já tivemos bem mais ao longo aí do ano, então hoje dá para a gente destrinchar bastante esses capítulos. E são as epístolas de Paulo aos Filipenses e os Colossenses. Paulo, ele escreve essas epístolas enquanto estava preso. Aquela prisão domiciliar que a gente já discutiu nas aulas passadas. Na aula passada também a gente discutiu que essa epístola aí de Filipenses e Colossenses, ela saiu na mesma leva de Efésios. Então, elas são bem parecidas, tá? A gente também falou na aula passada que Efésios seria tipo um mini Romanos. Então, seguia uma linha geral, vamos dizer assim. Claro que Paulo, ele se dirigia a cada problema específico, mas tinha coisas, o básico do evangelho, que ele fazia questão de endereçar a cada carta que ele escrevia para essas congregações, tá? Então, Paulo, ele na prisão, a prisão domiciliar lá, não é como hoje a gente tem a noção de prisão domiciliar. Seria mais ou menos o que era a prisão preventiva hoje. Você esperava o julgamento preso. E Paulo passou um bom tempo preso. Ele podia receber visitantes, ele podia escrever, ele podia conversar com essas pessoas. Mas o final de uma prisão domiciliar dessa geralmente era a morte. Então, ele já sabia ou estava esperando que se seguiria a pena de morte por conta do governo romano, tá? E especificamente aí em Filipenses e Colossenses, ele vai receber uma doação de comida pela congregação que ele próprio tinha fundado em Filipe. E aí Paulo vai escrever essa carta como uma resposta a essa gentileza que eles fizeram. Então imagina, a gente sempre tem um carinho por aquele missionário que nos batizou, ou aquele missionário que ensinou a nossa família, seria mais ou menos isso. Esse missionário que fundou, vamos dizer, aquela congregação estava passando por dificuldades. E eles estavam aliviando aí o sofrimento de Paulo, pelo menos com o mantimento da comida. Então o papiro, o papel, né, era muito escasso. Não é como hoje que a gente escreve em meio digital, qualquer notinha a gente tem disponível ali para escrever. Então, como ele tinha pouco, não era distribuído livremente para ele, Paulo ele tenta condensar muita coisa nesse espaço pequenininho que ele tem para essa carta. Então, além de expressar os sentimentos que ele tinha por aquela congregação, ele pensa: o que que eu posso escrever para ajudar essa congregação a respeito de como ser membro da igreja, como ser cristãos e a ter mais fé no Salvador. É esse o propósito aí de Paulo com essa epístola. E aí me vem a primeira pergunta, e eu estendo essa pergunta para vocês, podem participar à vontade. Como é que seria a nossa carta se nós estivéssemos na situação de Paulo? O que que você iria escrever, Naí? Nossa, me pegou de surpresa agora, viu? Difícil, né? Véspera de Mas feriado, uma é pergunta dessa. muito difícil. Mas lendo, né, esses capítulos aí, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele se regozijava, mesmo ele passando, né, pelo que ele estava passando, essa prova difícil, ele se regozijava. Porque assim, eu acredito, ele tinha certeza do propósito dele Ok, bom. e ele tinha certeza de que ele não esperava assim nada do mundo, né? Uhum. Ele esperava muito em Cristo, né? Tudo que ele, a visão dele, ele projetava tudo assim muito para a eternidade, né?
A gente até viu em Efésios Além que ele fala dessa. do chamado de eleição, né? De ter certeza É, dessa salvação. então, assim, parece que isso dava força para ele e nada abalava ele. Para ele, morrer ali, para ele Uhum. não era algo tão assim. A gente vai ver que ele vai falar sobre isso na carta. Morrer ou viver, a gente vai ver. Muito bom, é, Nay. o sofrimento que ele já tinha enfrentado por Jesus Cristo, né? A morte, eu acho que era o de menos, era até um Uhum. alívio para Sim, todo esse sofrimento que ele já havia passado por causa do Evangelho de Jesus Cristo, né? sim. Muito bom. Ellen, o que que você ia Então, escrever, assim, Ellen? ele procurava confortar, usar toda essa experiência dele para confortar as pessoas e ser um exemplo, né? Até que a gente Uhum. vê que realmente isso foi um exemplo, né? As pessoas passaram a falar do evangelho com mais Sim, confiança, né? Ser sim. mais destemido, né? Por causa do exemplo dele. De Paulo. Muito bom. Obrigado, Nay. Nada. E Ellen, o que que você escreveria numa situação dessa? Você presa. Eu acho que depende se eu fosse presa, eu, Ellen, ou eu na situação em que Paulo se encontrava, sendo apóstolo de Jesus Cristo da igreja dele. É? Fala um pouquinho Acho mais que, sobre suas dependências, então. acho que se fosse do ponto de vista de Paulo, eu escreveria o que basicamente ele tentou escrever, porque ele queria ajudar as pessoas que ele ministrava. Ele queria que as pessoas, mesmo se ele não estivesse mais ali, elas Uhum. tivessem algum conforto, alguma direção. E me colocando no lugar dele dessa forma, eu fui missionária já. Então, pensando nas pessoas que eu ensinei, eu gostaria que, mesmo não estando lá, elas se lembrassem do que eu pude passar para elas, do caminho que elas precisam continuar seguindo. Eu acho que basicamente é o que Paulo fez. Muito bom. Conselhos. Obrigado, Ellen. Quanto a mim, Gustavo, ou como professor do instituto, ou como conselheiro da ala, ou como Gustavo mesmo, eu acho que a minha escrita seria, por favor, mano, me tira daqui. Eu não sei se eu teria força passando por aquilo para confortar alguém. E essa é a beleza do evangelho que Paulo ele está pregando, que com as nossas aflições a gente pode confortar outros, mas eu não sei se eu ia conseguir. Eu acho que a minha Só carta, passando mesmo por isso, né? minha carta já ia começar, mano do céu, me tira daqui. Mas obrigado pela participação de vocês, tá? A situação dessa carta, então, ela é semelhante ao que houve na restauração. Se vocês lembrarem dos primórdios da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, há 2 séculos atrás, né? Vai ser mais ou menos isso que Paulo estava passando. É um ramo, vamos dizer assim, né, na cidade de Filipe, um raminho, uma congregação recém-criada, e o líder deles estava sendo preso. O Salvador, ele tinha morrido há pouco tempo, então imaginem aí que muitos dos que estavam ali ouviram a comoção e até viram alguma coisa a respeito da morte do Salvador, porque fazia no máximo aí uns 60 anos que o Salvador estava morto, tá? Então foi uma época que os mais inspirados escritos foram produzidos na restauração e nessa época de Paulo. Tá? Nas duas dispensações aí, a gente teve os escritos mais belos, vamos dizer assim, e de conforto e de consolação do Senhor. O próprio Joseph Smith, ele era um grande fã de Paulo, então ele já deixava bem claro que ele adorava as epístolas de Paulo. E Paulo aí na prisão, ele tinha realmente a sensação de que era o fim para ele, né? E aí essa espera, como eu já falei para vocês, só iria resultar na pena de morte. Não, não seria outra coisa, ele já sabia disso, e por isso que ele tinha tanta pressa para tentar é, converter o maior número de pessoas. A Ellen disse que está com chuva, aqui eu tenho chuva também, mas aqui por enquanto está fraquinha.
Então, se cair, Nossa, aqui também, tá? Deu uns trovões aqui agora, fiquei até com medo. não me deixa, então, tá bom? Então, nem por isso, Paulo, ele, como vocês expressaram tão bem, se deixou desencorajar. E aí vamos pensar que essa carta, em vez de ter sido para os filipenses, os colossenses, foi para nós, a gente que está passando por dificuldade. Então, vamos pensar assim: essa carta foi para mim, eu que estou passando dificuldade. Não sei qual é a dificuldade da Nair, da Ellen ou de qualquer um que esteja assistindo, mas Paulo escreveu para essa pessoa que tem dificuldade. Então, a cidade de Filipos se localizava ali na porção norte da Grécia. Então, imagina lá a Grécia, vamos puxar agora pela memória geografia, fica um pouco mais para o norte. E o nome da cidade é derivado do pai de Alexandre o Grande. Não sei se alguém sabia disso, Felipe. E é por isso que a cidade teve o nome de Felipe. A Tessalônica, que a gente vai ver mais tarde, ela ficava ali bem próxima. E lá a população era basicamente de soldados romanos aposentados. Era uma colônia de Roma e suas terras foram concedidas a esses soldados que se aposentaram. E eles eram assim, tipo, super patriotas. Parece talvez a onda que a gente viveu há pouco tempo no Brasil. Eles eram desse jeito, era Roma acima de tudo, tá? Principalmente por eles terem sido soldados do exército romano. É tanto que lá não havia nem sinagoga. Sinagoga, vocês devem se lembrar, é a igreja judaica, o que hoje nós chamamos de igreja, para eles era sinagoga. Não se tinha sinagoga. De tanto zelo que eles tinham pela pátria Roma, você não tinha algo judeu lá no meio deles. Ou era romano ou era nada. E a igreja lá, olha que interessante, ela foi iniciada por uma mulher, não sei se sabiam também, mas uma mulher chamada Lídia. Ela é mencionada no finalzinho de Atos. E Lídia, ela era uma mulher de negócios. Ela vendia púrpura, ou seja, era aquele tecido tingido de vermelho, de roxo, que era uma tintura difícil de conseguir. Então a clientela da Lídia era geralmente uma clientela de mais alto padrão, e foi ela que dá início a essa congregação em Roma, em Filipo, né? Que era um pedacinho de Roma, ali afastado, próximo da Grécia, tá? Então a gente vai ver do versículo 1 ao 11 de Filipenses, um primeiro bloco, vamos dizer assim. Lembrem-se que Paulo ele sempre vai começar elogiando o povo. Mas vejam aí no versículo 1. Consegue ler, Ellen, para nós? Só um minutinho, que eu tava comendo. Oh, que beleza. Filipenses, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vejam que ele chama, obrigado, Ellen. Vejam que ele chama os membros de lá de santos. Eu não sei por que essa palavra causa tanta estranheza e choca tanto quando está inserida no nome da igreja hoje. Desde sempre, Paulo chamou os membros da Igreja de Cristo de santos. Mas hoje a gente diz que somos membros de a Igreja de Jesus Cristo dos santos. Vocês são perfeitos, é? Ela perdeu, vamos dizer, essa conotação do que realmente significava santo, que era separado. Nós somos separados do mundo, nós nos comportamos diferente, nos vestimos diferente, agimos diferente. Então, véspera de feriado, quem é que está de gravata, camisa branca? Quem é que está sentado assistindo uma aula das Escrituras? Não é? Então, nós somos separados desse mundo, e é isso que significava santos. Tá? E Paulo, ele está com um companheiro júnior dele, a Ellen disse que fez missão,
né? Então a gente tem o companheiro sênior e o companheiro júnior. O companheiro júnior da vez era o Timóteo. E esses bispos e diáconos, que ele fala aí no versículo 1, eram as pessoas que estavam servindo na obra de Deus. Não seriam necessariamente o ofício que a gente tem hoje do sacerdócio, tá bom? Então não interpretem como o ofício de bispo hoje, o ofício de diácono hoje, da forma como está organizado. Mas eram pessoas que serviam. A gente já vê aí, né, que ele preza bastante essas pessoas que prestavam serviço ao Senhor. E na obra do Senhor eu realmente estou servindo? Ou eu sou só aquele que vou no domingo, bato o ponto lá, volto para casa e tá de boa? Ou eu realmente estou servindo? Né? Aquela pergunta retórica que a resposta é desagradável e não deve ser respondida. Só para a gente ficar matutando. Nos versículos 3 e 4, Nair consegue ler para nós? Consigo sim. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria súplica por vós em todas as minhas orações. Aqui a gente pode aprender um princípio muito interessante com Paulo. Quais são os princípios que a gente extrai desse versículo 3 e versículo 4? Oração. Ok, muito bom. Uma delas, né, é a oração. E o que era que ele fazia nessa oração? Dava graças. Ok, muito bom. Então são dois princípios ótimos para a gente aplicar hoje: é agradecer e orar. Orar e agradecer. Será que a gente é grato pelas pessoas que estão à nossa volta e nos servem? A gente é grato a nossos pais? Será que somos gratos aos bispos que perdem o cabelo nesse chamado? Será que somos gratos aos professores, sejam eles da escola dominical, seminário, instituto, aos nossos líderes das auxiliares? Será que também a gente, além de ser grato por eles, a gente ora por eles? E aí Paulo ele frisa que ele fazia isso, ó, em todas as minhas orações, está lá no versículo 4. Ele não deixava de render graças por aquele povo. Então, será que a gente está orando pelo bem-estar de nossos irmãos? Né? Tanto de Chapecó, né? Da Ellen, Balneário Camboriú, São Bento do Sul. Será que a gente está orando pelo bem-estar dos filhos de Deus que estão nesse nosso pedacinho de terra? E nessa oração, ele fazia um pedido. Ele agradecia na oração, mas ele tinha um pedido, sim. Versículo 11, consegue ler, Ellen? Filipenses 1:11. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor dele. Qual é o pedido dele aqui, Nair e Ellen? Que as pessoas tenham frutos de justiça. Muito bom. E Então aqui ele. no. Opa, continua. Não, pode. Eu só ia falar a referência que tá no Guia de Estudos das Escrituras. Uhum. Que aí você clicou na notinha A, né? Justo, retidão, do versículo 11. E esse, vocês podem até sublinhar esse versículo 11, porque parece ser o tema central de toda a carta. Esse tema vai permear toda a carta que ele vai escrever aos Filipenses. Então, marca aí esse versículo nas Escrituras. E eu pergunto para vocês: o que seria ter frutos de justiça? Ele estava pedindo que a congregação fosse cheia de frutos de justiça. O que é isso? Eu acho que ele espera que as pessoas pudessem agir conforme ele estava ensinando o evangelho, né? Uhum. Ele fala várias vezes isso, né?
que as pessoas pudessem seguir o exemplo dele. Eu acho isso até muito lindo, né? Quem de nós pode falar assim, viu? Faça o que eu faço, Pois né? E é, ele falava dessa forma sem medo de errar, muito bom. É tanto que né? em outras ele disse, eu queria que vocês me imitassem, né? Então, Que bom. é, precisa ter coragem para falar isso, né? Com certeza ele sabia que ele não era perfeito, mas era uma pessoa exemplo para eles, né? Porque ele Uhum. vivia o evangelho, ele vivia o que ele pregava. Então ele esperava que as pessoas fosse esse fruto também de justiça, né? Pessoas que vivessem o evangelho. Assim, é o que eu Ótimo. entendi aí. Muito bom, né? Isso mesmo. Ellen, assina embaixo, acrescenta alguma coisa. Acho que a Ellen foi levar o prato na cozinha. Verdade, pode ser. Acertou. O que foi? Acertei, né? Tá bom. Acertou. Muito bom. Então, ó, Eu cheguei deixa bem Ouviu o que a Nair bem no falou? silêncio. bem no silêncio, né? Então tá, não posso. Vejam só, se eu sou uma macieira, qual é o fruto que eu dou? Uma Maçã. 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 Muito bom. E se eu sou uma árvore cristã? Se eu sou um cristão, qual é o fruto que eu tenho que dar? Não é Do Cristo? Evangelho de Cristo. Ok. Então, Cristo. se eu sou um cristão, se eu sou uma macieira, eu dou maçã. Se eu sou um cristão, eu tenho que dar Cristo. Então, como vocês falaram, obrigado, Nair, pela participação, né? São frutos dignos de Jesus Cristo, dignos de quem está vivendo uma forma de vida justa. Por isso, frutos de justiça. Eu sou justo, só pode sair de mim frutos justos. E vamos ver que frutos são esses. Vamos cruzar essa referência voltando agora um pouquinho com Gálatas, capítulo 5, 22, escritura famosa. Alguém sabe de qual? Se souber, já manda. Sei não. Você falou o quê? Frutos de justiça, frutos de Cristo, é isso? Isso. Uhum. Estou anotando algumas coisas aqui, eu Muito gosto de bom, tomar nota. muito bom. Então vamos cruzar com Gálatas 5, 22. Conseguiu abrir aí, Ellen? Ela tem 5:22. Isso. Ah, uma escritura muito usada na missão. Lembrou, né? Então lê para nós. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então vejam que esses são frutos de quem é cristão. São frutos de justiça, que são aí os frutos do Espírito. E tudo isso, quem é que nos concede? Vamos voltar para Filipenses 1:11. Vejam lá. Cheios de fruto de justiça, olha, que são por Jesus Cristo, ou seja, que só existem por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que só existem porque Jesus Cristo concede. E lembrem-se que Paulo usava espírito para descrever o evangelho de Cristo. Enquanto, quando ele estava falando do evangelho de Moisés, vamos chamar assim, o convênio antigo de Moisés, ele se referia como lei. Então, a letra mata, o espírito vivifica. A lei de Moisés matava, o espírito, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo vivifica. Então, são todos frutos do evangelho de Cristo. E a justiça, a gente pode até adotar um sentido mais amplo. Justiça, realmente, a palavra vai significar, tem o um sentido assim de tornar as coisas justas, não é isso? Fazer justiça, Isso. tornar as coisas justas. Então, por exemplo, se alguém está tendo um dia ruim, eu vou lá e ajudo a melhorar o dia dela. É uma justiça. Enquanto eu estou tendo um dia bom, ela está tendo um dia ruim, eu chego lá para melhorar o dia dela para ser justo para todo mundo.
Vê outra. Se alguém tem uma necessidade econômica, eu dou um pouco do meu e aí eu consigo com que essa distribuição de renda seja um pouco mais justa. Justiça, fruto de justiça. E essa é uma das características de Sião. Vocês lembram em Moisés 7:18? Quem pode ler? É uma escritura clássica também na igreja, pérola de grande valor, Moisés, capítulo 7, versículo 18. Quem achar pode ler. Que escritura que é mesmo? Moisés, Doutrina e Convênios? Ah, pérola não. de grande valor, Moisés, capítulo Moisés 7, versículo 18. 7:18. Tem mais E o uma aqui Senhor chamou conosco. o seu povo. A Oi. Berbelice entrou. Seja bem-vinda, Berbelice. Vai lá, Ellen, E o, desculpa. e o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Olha lá, não havia pobre entre eles. Ellen, você que leu aí, isso significa só financeiramente? Não, eu acho que não. Infelizmente, quando a gente lê, a gente só interpreta pelo lado financeiro, não é verdade? Mas não foi isso que o Senhor quis falar. Então, é a pobreza de quê? Nair, Ellen e Berbeliz. O que que não havia pobreza entre eles? É, de espírito, né? Pobreza de espírito, muito bom. Que mais? Que mais pobrezas a gente pode encontrar? Pobreza de fé Ok. Uma pobreza de conhecimento, pode ser? Não tinha um que também. sabia mais, outro que sabia de menos. Uma pobreza de testemunho do Salvador. Então, esse é o sentido de Sião, é justiça. Então, se eu tenho alguém que sabe mais, lembra lá em Doutrina e Convênios, quando ele diz: e se algum de vós é forte em espírito, que tome o que é fraco em espírito, por quê? Justiça. Frutos de justiça. É isso que é Sião. E é essa que deve ser a nossa prece. Sermos estes que vão deixar as coisas justas, como o Salvador vai fazer. Ele vai fazer justiça, vai tornar tudo justo, tá? Dúvidas até agora? Então vamos para o versículo Nossa, 12 ao um 18. versículo dá um discurso. Tá vendo? Que bom. Que bom. Que Se tiverem versículo qualquer agora? comentário, eu faço. Agora a gente vai para o versículo 12 ao 18. Porque aí vem o que você falou no início, irmã Naí. Paulo, ele vai dizer que se gloria no fato de que Cristo foi anunciado, mesmo que Paulo tenha se ferrado nessa. Mesmo que Paulo tenha se dado mal. Vejam lá no versículo 16. Berbeliz está aí? Oi, sim, boa noite. Eu estou pronunciando correto? Boa noite. Ah, não, é Berbelis. Ok, então, perdoe-me, Berbelis. Pode ler para Sim, nós Filipenses 1,16, sim, eu já vou procurar. tá bom? Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Mas os outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Esse é o 17. Obrigado de qualquer forma, mas é o 16. Hum. Ah, tá. É o 16? Isso. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, supondo acrescentar aflição às minhas prisões. Então ele diz, obrigado, Berbelis. Ele diz,
alguns estão anunciando a Cristo só para me ferrar ainda mais. E mesmo assim, ótimo, que bom que estão fazendo isso. E aí no versículo 18, tu pode continuar, Berbeles? Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Obrigado. Ele diz: não interessa, tanto faz se é para me ferrar ainda mais, se é para alguém aparecer com o nome de Cristo, não me interessa. Que pregue a Jesus Cristo. É isso mesmo que me interessa, tá? Então, nesse bloco aqui, do 12 ao 18, Paulo ele está configurando, vamos dizer assim, a mente desses membros para pensarem diferente, ou, como o presidente Nelson, na última conferência, disse, pensar Celestial. celestial. É isso que Paulo já vinha fazendo, incutindo pensamento celestial. Eles, ó, não me interessa o que eles estão fazendo. O pensamento celestial que eu quero incutir em vocês é maior ainda. É, que bom que eles estão pregando a Jesus Cristo. Não importa se é para me ferrar, não importa se é para acrescentar aflição, não importa se é para aparecer. Eles estão pregando a Jesus Cristo e nisso eu me glorio. E é aí que Paulo vai começar a detalhar esse processo de pensar celestial. Saúde, né? Tá? É Ai, aí que obrigada. ele vai Ah, começar a detalhar como é que eu penso celestial. Então vamos lá no versículo 19, Filipenses 1:19. Quem pode? Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Lembram que no começo eu disse que talvez a minha carta fosse, mano, me tira daqui, né? O pensar celestial, ela, não, eu sei que essas coisas vão resultar em minha salvação. E aí vejam só, será que seria só a aflição que contribui para a salvação? Ou o modo como eu encaro as minhas provações é o que conta? Vamos ler esse versículo de novo, eu vou lendo com vocês e eu vou torcer para que chegue no pensar celestial. Olha o que Paulo fala. Porque sei que disso me resultará salvação. Disso o quê? A gente pode interpretar, das aflições, né? Ou pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, é que vai me resultar salvação nesse meio de aflição. Então, será que é a aflição em si, ou é a forma como eu estou pensando na aflição que eu estou vivendo? Talvez seja realmente não a aflição que conta para a salvação, mas na forma como eu esteja pensando na aflição que resulte na salvação, pela oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E Paulo, ninguém pense que Paulo falava isso só da boca para fora, ele falava com propriedade de aflições, porque ele sofreu com elas, até o ponto de, se a gente voltar lá para 2 Coríntios capítulo 1:8, né? Ele querer desistir. Ele diz, ó, tô quase largando mão desse negócio. Então ele sabia do que ele estava falando. E ainda no versículo 19, a oração e o socorro do Espírito de Cristo transformam essas aflições em algo mais, em algo melhor. Ou, se preferirem, pode dizer que é essa oração e esse socorro do Espírito de Cristo que consagram essas nossas aflições para operar para a nossa salvação. Eu sempre falo aqui nas nossas aulas do Instituto, né, que a gente só acha que consagração é tudo bonitinho, é quando está maquiada, o cabelo bem bonito, quando está tudo bem, é meu talento. Não, é isso também. Mas é nos momentos ruins. É consagrar ao Senhor meu fundo do poço, consagrar ao Senhor aqueles momentos que eu estou deprimido, consagrar ao Senhor naqueles momentos que eu estou quebrado,
Isso realmente é a consagração, porque é isso que vai operar a nossa salvação. Quando eu uno essas dificuldades, a oração e o socorro do Espírito de Cristo, que é a consagração. Tá bom? Tiverem dúvidas, perguntas? E aí também a Naí falou no início, ela falou sobre isso. Ah, Paulo, né, se morresse era até mais legal. Então lê aí para nós, Naí, o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É Olha, isso mesmo. você morreu, eu tô no lucro. Um alívio para as aflições, né? É, mas além de ser um alívio para as aflições, a gente pode ver em outras traduções, por exemplo, a Nova Versão Internacional, que ele diz, a tradução é: Cristo significa tudo para mim nesta vida, e quando eu morrer, terei ainda mais. Então, não só um sofrimento para a aflição, era algo mais, era algo Não só um melhor. alívio, né? Mas Isso, algo não que só um vinha de alívio maior. temporal, isso, para a aflição que ele estava passando, mas é porque ele sabia da recompensa celestial. Então a gente pode ter Cristo a qualquer tempo, seja aqui nessa vida, como ele diz, ó, porque para mim o viver é Cristo, beleza, né? Ou na vida eterna. Então a gente que decide quando, onde a gente vai ter Cristo. A gente pode ter aqui e pode ter na vida eterna, como Paulo decidiu: aqui eu tenho Cristo, na vida eterna eu também vou ter Jesus Cristo. É. Com certeza ele tinha o chamado dele de eleição, né? Sim, ele sabia. Do mesmo jeito que ele ensinou a turma a buscar, ele já tinha trilhado esse caminho, com certeza. E aí Paulo, ele diz até que fica dividido entre as duas opções. Ó, olha lá, eu tenho duas decisões aqui. Ou eu fico vivo e continuo a pregar a Cristo, ou eu morro e eu vou estar com Cristo. É isso que ele fala nos versículos 22 a 24. É como se ele estivesse dizendo: puxa, eu não sei nem o que escolher. Olha o nível que está Paulo. Eu já saberia o que eu ia escolher, né? É, Mas olha o nível de Paulo. Se eu ficar vivo pregando o evangelho, é fantástico. Mas se eu morrer e estar com Cristo também é fantástico. Então é muito difícil, né? Eu talvez dissesse: não, deixa para eu ver Cristo depois. Deixa eu continuar aqui nessa vida, né? E aí ele diz no 25, vejam lá. Ele diz: tá bom, já decidi. Eu vou ficar convosco, eu vou ficar com vocês. Ele diz aí no 25: confio nisso e sei que ficarei. hum, Tá bom, eu vou ficar. E ele diz tudo que por meio dele podia ser concedido à congregação. Vejam aí, no versículo 25, se Paulo fica, o que que a congregação ganhava? um aumento de fé, né? Isso, ele diz até a alegria da fé, Da fé. e pode ver no 26 também. Vejam aí no 26 que ele diz: para que a vossa glória seja abundante por mim em Cristo Jesus. Ou seja, então se eu fico vivo, vocês é que lucram com isso. É proveito vosso, como ele falou no 25, vão ter alegria da fé e ainda vão ter glória abundante por meio dele. E aí será que os meus associados, colega de trabalho, parente, amigo, eles também conseguem enxergar estes proveitos por estarem se associando conosco? Será que eu estou fornecendo estas coisas a eles? Ou a qualquer um que se aproxima de mim? É proveito deles, alegria da fé e glória abundante? Esse é o pensar celestial. Eu colocaria uma pergunta aqui. Será que estamos somando na vida dos Ok, outros? isso mesmo. Eu estou agregando ou eu vou para tirar? É proveito deles ou eu me aproveito?
Porque a gente deve ter como objetivo somar na vida das pessoas, Sim. né? Vejam que esse é o pensamento celestial. É eu me preocupar em tornar justo toda a minha comunidade. É o fruto de justiça, tá? Ele vai falar aí no 27, no versículo 27. Veja até que ele fala: o mesmo espírito, mesmo ânimo, combatendo juntamente pela fé do evangelho. Isso é pensar celestial. Quando eu começo a pensar em mim sozinho, estamos longe desse pensamento celestial. Não estamos no mesmo espírito, no mesmo ânimo, nem combatendo juntamente pela fé do evangelho. Dúvidas? Vamos passar para Filipenses 2, capítulo 2. Tem um pedaço de Filipenses 2 que está escrito em forma de poesia. Não dá para perceber nas nossas traduções, nem na tradução em português, nem na tradução em inglês. Mas no original, claramente é uma forma poética. E vocês vão achar essa forma poética dos versículos 6 a 11. Então, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é a poesia. Porque parece que Paulo está citando uma canção, como aquelas contidas, por exemplo, no meio do livro ali do Senhor dos Anéis. Se alguém já leu, chega um momento que ele para a narrativa e cita uma canção. A canção, ela tem história. A canção é a história e ela quebra essa narrativa. É como Paulo fez aqui, ou como algum líder, alguma autoridade geral na conferência geral vai citar um hino no meio do discurso. A gente não sabe quem é o autor dessa canção, dessa poesia que Paulo vai incluir aí no meio. Mas parece ser assim de conhecimento geral. Todo mundo conhecia essa canção. É como se hoje aqui na aula eu citasse para vocês Assombro Me Causa. Eu não precisava nem falar o nome do hino. Mas se eu começasse a dizer que assombroso é, ó, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Vocês, opa, é assombro me causa. E aí no original, em grego, é o que a gente chama de quiasmo ou quiasma. Já ouviram essa palavra alguma vez? Ellen, Berbeles, Sinaí? Quiasmo ou Eu quiasma? não. Não, nunca. Então vamos explicar agora. É derivado da letra grega quis, que é X. É por isso que a abreviação de Natal em inglês, vocês já viram isso nos cartões, na internet? X, mas seria kiss, mas, tá? Esse X é chamado de kiss em grego. E por que é chamado de quiasmo ou quiasma? Esse X é um ponto de encontro onde está a ideia principal do texto. Então, do versículo 6 ao 11 é um quiasmo ou um quiasma, onde no meinho vai estar a ideia principal. Para ficar mais fácil ainda. Ellen já jantou, né, Ellen? Já. Beleza. Não sei se as outras estão com fome, mas vamos pensar no hambúrguer. Gostam de hambúrguer? Uhum. Então vamos pensar assim, ó. No pão, uma fatia de queijo, carne, eu coloco queijo de novo e coloco outro pão, tá? A parte principal desse lanche, desse hambúrguer, é a carne de hambúrguer no meio. Mas eu tenho outras partes que me levam, que são equivalentes: pão, queijo, carne, queijo, pão. Elas podem ser até opostas. Estão vendo a distribuição? Pão, queijo, carne, queijo, pão. Isso é um quiasmo. E essa carne, então, já vou dar um spoiler para você, está no versículo 8. Esse vai ser um tema central, tá? E por que Jesus Cristo, ele vai, Paulo vai acrescentar
essa música, essa canção no meio do discurso dele. Eu quero fazer um teste com vocês. Estão todas prontas? Nair, Berbeles e Ellen? Sim. Sim. E a Ellen? Ellen já Uhum. está até jantada. Então vamos lá. Eu vou compartilhar o áudio do meu computador. Tá te vendo? Vocês vão ouvir trilhas sonoras de filmes. Quem é que gosta de filme? Eu gosto, curto bastante. Eu gosto. E vocês já Eu sabem que tem trilhas sonoras que marcam o filme, correto? Ouviu, vocês sabem qual é o filme, né? Verdade. Então vamos lá. Eu tenho um teste aqui com vocês que eu separei. Eu vou compartilhar o áudio, então prestem bastante atenção. Vou compartilhar aqui e vou agora soltar. Que filme Piratas do Caribe. é? Piratas do Eita! Caribe. Foi a Berbeles e a Ellen que responderam? Tá correto, Piratas do Caribe. Então a primeira já acertou. Próxima. Presta atenção. E aí? Um pouquinho mais difícil, mas é famosíssimo. ET. Essa, Ninguém iria acertar, né? ET, o filme. Ninguém. difícil. Próximo. Ah, Star Wars. Moleza essa, né? Então esse é Guerra nas Estrelas e Star Wars. Muito bom. Próximo. Presta atenção. Indiana Jones? Opa, muito bom. Muito bom. Quase. Adivinharam qual era? Passou perto. Não era Indiana. Mas estava perto. Era outro herói famoso. Superman. Aquela. Superman. Isso, aquela trilogia É, clássica com Christopher Superman. Reeves. Acho que vai ter Indiana Jones, então prestem atenção para tirar a teima. Esse é difícil, né? Alguém? Esse foi do Tubarão, de Steven Spielberg. Mais um. Harry Potter. Essa foi moleza, né? Essa foi um refresco. Muito bom, Harry. Harry Potter. Mais essa. Não acredito, ninguém. A gente vai encerrar com Eu essa. sei que é, mas eu não lembro o nome. Ninguém, Esse não é do não Indiana, creio. Não? Não, Não é do quase. Indiana. Missão É o Impossível com Tom Impossível. Cruise. É. Muito bom. Claro, é Ai, tô divertido ruim de brincar filme. disso, né? Mas quando a gente coloca aquela trilha, vocês ouvem, vocês já relembram de um monte de coisas atreladas a eles, né? É porque a gente não verdade. tem muito tempo, mas eu separei também a trilha sonora do Batman, o filme, aquele de 1989. Foi o primeiro filme que eu assisti com meu pai no cinema. Então, só em ouvir a música, eu já lembro do que se trata, já lembro dos sentimentos, já lembro dessa minha ida a primeira vez ao cinema com meu pai. Essa eu ia saber, viu? Eu devia ter Meu deixado chegar esposo, lá. meu esposo estava assistindo essa semana com o nosso netinho e ele amou.
Olha aí, Ele estava amou ver fresco o na Banner memória. antigo. Muito bom. Então, eu só quis ilustrar para vocês, eu vou interromper aqui o compartilhamento do áudio. Eu só quis ilustrar para vocês como essas músicas podem evocar sentimentos, como essas músicas podem evocar certos conhecimentos, tá? Além de ser divertido. Então, pensem nisso quando Paulo insere essa música, essa canção na carta dele. Então, para ter mais um exemplo, pegue seu hino sacramental favorito. Seria o mesmo tema da canção que Paulo inseriu. Então a gente vai se dedicar um pouquinho a esse quiasmo. Filipenses 2, versículo 6. Quem pode ler? E eu queria que vocês prestassem atenção na gradação. Eu já disse para vocês que o 8 é a carne do hambúrguer, tá? O 8 é o principal. Começa, o 6. Quem pode? Posso ler? Pode, por favor. O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Muito bom. Então, Jesus Cristo, ele não usa o poder que ele tinha, um poder de Deus, para o proveito próprio dele. E foi até um dos motivos acusatórios para desejarem matar Jesus Cristo. Se vocês quiserem cruzar aí com João, capítulo 5, versículo 18 e 19, estavam acusando Cristo de se fazer igual a Deus. E ele não usou isso proveito próprio. Perbeles, tu consegue ler o versículo 7 de Filipenses 2 para continuar a ideia? Então, ó, a primeira, ele era um Deus, não se fez igual a Deus. Continua. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Obrigado. Vê aí que Cristo fez totalmente o contrário. Então, ele era um Deus, o que que ele faz? Ele não usa o poder de Deus que ele tem, mas o que que ele faz? Tornou um servo. Ok, ele se aniquila e se torna caído de Deus, um homem e pior ainda. Não bastava estar na forma humana, ele pegou a forma mais baixa daquela sociedade, que era um servo. Servo. Ele podia ter vindo como um centurião, tranquilão, como um rei terreno, mas ele se colocou na posição mais baixa. Então, ó, de Deus, ele se coloca na posição mais baixa. Ellen, tu consegue ler a carne do nosso hambúrguer? Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha lá. Ele foi obediente ao plano que estava determinado, até na parte do plano que dizia que ele morreria. E o pior, não era qualquer morte, mas era uma morte na cruz, que era uma das piores formas e era uma pena dada àqueles mais indignos. Então, esse é o Era centro uma, do quiasma, tá? É a morte e o sofrimento de Jesus Cristo. Então, ó, de Deus, ele se aniquila para um homem sendo servo, e a parte central, ele morre. Morre na cruz, mesmo sendo um Deus. E aí vê como cresce agora. Vê como vai ser o oposto. Lembra? Pão, queijo, carne, agora queijo, pão. Essa canção ela vai exaltar o amor de Cristo, que ele tanto nos amou e se dispôs a tudo isso, de Deus ser um homem, ser um servo e ser morto na cruz. E para quê? Por quê? Assim, eu estou fazendo uma pergunta sincera para vocês. Para que ele fez isso? Digam para mim. Para a salvação de toda a humanidade. Muito bom. ele fez algo por nós que nós, por nós mesmos, não poderíamos fazer, né? É porque isso era exigido pela justiça, né? Então ele cumpriu com essa justiça, né? Ele Ok. satisfez a justiça em todas as coisas. Mas deixa eu lançar mais uma ideia para vocês. Ele não podia, lá das alturas dele, estender a mão dele e dizer: olha, a salvação está provisionada para todos vocês. Ele era um Deus, ele nos criou. Ele não podia fazer isso.
Eu acho que não. Agora que começa a treta, né? É. Eu acho que ele É, precisava nos mostrar o caminho. Ele veio para nos dar o exemplo, né? Ele tinha o poder de fazer isso no céu, mas se ele tivesse feito isso, a gente ficaria perdido e não saberíamos como fazê-lo, porque nós não somos deuses, né? Ok, uma boa ideia, Berbelis. Alguém quer elaborar, contrariar? eu acho que, como dizem outras escrituras, eu acho que ele roubaria a justiça, né? Porque a justiça precisaria ser satisfeita também, não ele só ser misericordioso, mas tinha aí a justiça no meio do caminho que precisava ser feita aí no plano, né? Eu vou citar Então alguns eu versículos. não acho que eu não acho que ele podia simplesmente fazer isso. Ele tinha que pagar o preço por tudo isso. Coitado, né? O bode expiatório, como a gente chama mesmo. É, não era só simplesmente, né, uma varinha de condão lá, pirilim, pirilim, e tudo tá Ok. feito, né? Eu vou lançar mais uma ideia para vocês. Ellen, tá acordada? Tu Uhum. consegues abrir Alma 7, escritura famosa também. Alma capítulo 7, versículos 11 e 12. É uma sete aqui. 11 e 12. Versículos 11 e 12. Bem famoso na igreja esses versículos. Uhum. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie, e isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte, que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encha de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Olha só. Consegue achar um motivo aí, Ellen, então, para ele ter querido fazer tudo isso? Enquanto vocês estavam falando sobre isso, eu estava lembrando alguma coisa justamente dessa escritura, que Jesus Cristo, ele precisava sofrer para ele saber exatamente como ajudar, porque por mais que ele seja um Deus, que ele possa simplesmente fazer qualquer coisa, seria um pouco hipócrita, porque ele. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Ah, tá. É Eu que achei que foi a desapareceu. pausa dramática que você fez. Não, é que sumiu todo mundo da minha tela. Não, mas é que seria um pouco hipócrita ele, Hum, tipo, falar e. Mas ele não sabe sobre o quê. Não fazia. Ele ok. não passou por isso. Então, assim, dessa forma, a gente se sente mais próximo dele, porque a gente pensa, Jesus Cristo, ele sabe, porque ele sentiu. Então, ele realmente sabe como me Muito ajudar. bom. E é esse o motivo dele ter vindo de Deus se aniquilar como homem, servo, morto na cruz. Porque ele nos socorre melhor, com um amor maior ainda, porque ele sabe exatamente aonde o calo aperta. Ele sabe exatamente qual é o meu fundo do poço. Porque ele chega lá como um humano, ele não estava lá dos céus vendo alguém chegar no fundo do poço ou tendo uma ideia. Ele chega. E olha só o que eu separei para vocês, uma citação de Merrill J. Bateman. Ele falou no discurso dele, eu indico, é um discurso muito bom. O discurso é One by One, ou seja, um por um, de setembro de 1997. Olha o que ele diz. Como disse anteriormente, por muitos anos acreditei que o processo expiatório envolvia uma quantidade infinita de pecados sendo amontoada sobre o Salvador. Essa era a ideia dele. Como é talvez a ideia de todos nós, não é verdade? Aí ele diz: à medida que me tornei mais familiar com as Escrituras, minha visão da expiação se expandiu.
A expiação envolveu mais do que uma quantidade infinita de pecado. Implicava em um fluxo infinito de indivíduos com suas necessidades específicas. Alma registrou que Jesus tomou sobre si as dores, aflições, tentações e enfermidades de seu povo. Além disso, ele experimentou as suas fraquezas para que pudesse saber como ajudá-los. Foi o que a gente leu em Alma 7, 11 e 12. Isaías profetizou que o Senhor carregaria nossas enfermidades e dores, que seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Isaías 53, 4 e 5. Paulo explicou aos hebreus que Jesus provou a morte por todos, homens e mulheres. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Não é de se admirar que seu suor se tornou grandes gotas de sangue vinda de todos os poros. Lucas 22, 44 e Doutrina e Convênios, seção 19, versículo 18. Isaías e Abinadi disseram que sua alma foi posta como oferta pelo pecado. Vejam só. E que ele viu sua semente. Isso está lá em Isaías 53, 10 e Mosias 15, 10. E quem é a sua semente? Então, naquele momento de aflição, de expiação, ele vê a sua semente. Ele vê os indivíduos, não uma pilha de pecados. E aí o Helder continua perguntando, e quem é sua semente? Aqueles que seguem os profetas. Em Mosias, capítulo 15, versículos 11 a 17. Então, ele viu a sua semente, aqueles que eram contados com os do seu rebanho, nesse sacrifício expiatório. Não foi só um saco de pecado cheio largado em cima dele. Ele viu a sua semente, a cada um de nós, tá? É isso que ele veio fazer realmente aqui na Terra. Por cada um. É bem pessoal. Dúvidas até aqui? Alguém quer comentar, reclamar de alguma coisa? O fato também dele vir aqui e morrer, né, por nós, é que ele precisava também vencer a morte, né? Uhum. E não teria como ele vencer a morte se ele não passasse pela morte. Ele lutava direto pela morte, né? Ele lutava direto É, com ela quando esteve aqui. outra coisa que eu fiquei aqui me questionando, né? Jesus Cristo, ele já era um Deus, mas eu acredito, porque ele precisava ganhar um corpo também, né? Uhum. E eu acredito que tudo que ele passou, tudo que ele fez, isso também serviu de um acréscimo, vamos dizer assim, Eu nesse concordo. título dele como um Deus. Concordo. Não É sei tanto se que estou ele não se errada. classifica. Não, tá certo. Ele não se classifica como perfeito quando está aqui na terra. Ele diz: sede perfeito como é vosso Pai que está nos céus. Mas, no livro de Mórmon, ele já diz: sede perfeitos como eu e o vosso Pai que está nos céus. Então, É realmente, sim, verdade. ele atinge um grau de perfeição pós-sacrifício expiatório. Muito bom, muito Então, bom. assim, tanto foi válido para nós como para ele também, né? Uhum. Depois, se vocês Talvez ele, quiserem, eu não sei, desculpa. talvez ele precisasse passar por isso também, por ele também, Sim, como um muito bom. Deus. Depois, se vocês quiserem aprofundar, é lá nos vídeos que eu posto, no YouTube mesmo, né? A gente fala do aspecto mútuo da salvação, que tem a parte de Cristo e tem a minha parte para que sejamos salvos, e tem a parte realmente que trabalhamos em conjunto. E aí, quando você me fala isso, ó, foi benéfico para o Salvador e foi benéfico para mim, e eu concordo totalmente. É o aspecto mútuo de salvação, não só para Cristo, como para mim, né? Muito bom. Muito Sim. obrigado. Então,
Estou correta no pensamento. Isso, muito bom. No versículo 9 é a dobradiça. Lembra que a carne foi o versículo 8, agora a gente vai para queijo e pão. Vejam lá o versículo 9. Quem pode ler? Eu posso. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vê lá, Berbelis. Ele antes estava só decaindo, concordam comigo? Deus, Sim, aniquilado, homem, servo, e agora? O que está acontecendo com ele? Deus o exaltou. Ele Sendo está subindo, exaltado, né? concordam? Vê como parece um V, né? Ele estava descendo, 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 a carne, versículo 8, versículo 9, agora ele está subindo, subindo, subindo. Leiam o 10 e o 11. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para quem não sabia onde estava essa escritura, que é discutida lá no templo, quando fazemos convênios, né? Está aí. Filipenses 2, 10 e 11. Que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus é o Cristo. E olha, então, essa carta, quando eu disse no começo que foi escrita para nós, foi porque eu tô naquela descendente do V. E aí, quando eu tenho fé em Jesus Cristo, eu subo, é a ascendência do meu eu. O Senhor transforma, consagra essas nossas aflições para a gente ser exaltado com Ele. A gente recebe essas provações, é aquela parte descendente daquele X do quiasmo, consagrando ao Senhor, Ele vai nos elevar, vai nos exaltar. Lembram-se da história de José do Egito? Para José do Egito, coitado, parecia Sim. que as coisas iam de mal a pior, né? É vendido, depois de ser vendido, vai preso, depois de ser preso, ele foi colocado ali junto com a esposa denuncia injustamente, vai preso, depois fica um monte de tempo na prisão, alguém se lembra dele e aí ele vai subindo. E se a gente for lá para Gênesis, capítulo 50, versículo 20, eu vou citar para vocês. Mas ele diz para os irmãos, quando ele chega a reencontrar os irmãos, ele diz: Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Não estou dizendo com isso que o sofrimento é bom, mas o Senhor, ele usa o sofrimento para trazer a bondade para nós. Vamos cruzar aí com Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem pode? Também famosa. Romanos 8, 28. É uma epístola que a gente já estudou, né? Todas as coisas se reverterão para o nosso bem. É isso. É a escritura famosa, né? Que todas as coisas cooperam para o bem Para o daqueles que bem. amam a Deus. Então, até nossas aflições, se nós consagrarmos ao Senhor, até aquele momento difícil, aquela falta de dinheiro, aquele namorado que me largou, aquela namorada que acabou com o noivado, vai ser para o nosso bem. O Senhor vai consagrar. Para todos aqueles que amam a Deus, o Senhor consagra as nossas aflições. Tá bom? Podemos ir para Filipenses 3? Vixe, eu acho que a gente se estendeu um pouquinho demais. Talvez vamos conseguir ficar em Filipenses, mas foi divertido, né? Espero que tenha se divertido também. Mas olha, Está Filipenses ótimo. 3, versículo 2. Quem pode ler? 3:2. Uhum. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão.
Ele diz aí, guardai-vos dos cães. Os cães eram animais imundos de acordo com a lei de Moisés. E olha como é engraçado, porque ele fala uma parte, guardai-vos dos cães, respeitando a lei de Moisés, mas aí depois ele diz, guardai-vos da circuncisão. O que que ele está querendo dizer aqui? As coisas da carne, eu acredito, né? Porque a circuncisão estava ligado à carne, né? Então, das coisas carnais, né? É isso. Lembrem-se Pode que ser? naquela época, judeus e gentios estavam em eterno pé de guerra. Por quê? O judeu dizia, ele Sim, não se circuncidou. E aí Paulo é. estava tentando o tempo todo dizer que a circuncisão não era necessária. Então, ó como ele diz, guardai-vos dos cães, respeitando a lei de Moisés, mas ele diz, a circuncisão não. Guardai-vos dessa mania de querer guardar a lei velha e esquecer o novo convênio. Jesus Cristo. Berbeles e Ellen e Nair, às vezes a gente não fica apegado às coisas velhas, tipo, ah, mas o bispo anterior era muito bom. Ah, mas eu É. gostava da reunião sacramental com 3 horas. Ah, mas eu gostava quando os missionários saíam com 19 anos e as mulheres com 21 anos. Então a gente às vezes fica se apegando a leis antigas e não celebramos os novos convênios. E isso gera muita dificuldade, tá? E aí, Paulo, em Vai Filipe... longe, né? A gente tem algumas, desculpa, a gente tem algumas mudanças assim recente, como agora dá uma aula, né? O professor ele ministra um debate, na verdade, Sim, né? Todos têm que ir preparados, né? E para participar, para colocar suas dúvidas, o que aprendeu, e todo mundo aprende junto, né? sim, E muitas vezes a gente cai assim, no erro de querer a moda antiga, né? Só o professor falar, só o sim, professor, e não é por aí, né? Isso concordo. mudou. Muito bom. É isso mesmo. E Paulo aqui, ó, vocês vão ver no versículo aí de 4, ele disse, ó, se vocês querem realmente confiar em alguém, que ele disse, afasta dos maus obreiros, veja o meu exemplo, eu fui circuncidado aos 8 dias. É hebreu que vocês querem? Eu sou hebreu. Eu persegui a igreja. Então, é isso que ele está falando, sabe? Eles confiam em mim, então. Se vocês ainda querem ficar atrelados a essas coisas velhas, confia em mim. Sou hebreu, fui circuncidado, persegui a igreja de Jesus Cristo, sou fariseu. Ele falava, né? Sou fariseu com orgulho. Então, se quer realmente se espelhar em alguém, não nesses falsos mestres, nesses maus obreiros, mas se espelha em mim, então. É isso que ele está dizendo, tá? E aí, veja no versículo 12. Ele diz que não é perfeito, como muitas vezes nós somos oprimidos achando que temos que ser perfeitos aqui na Terra. A gente não vai conseguir isso. Desculpa quebrar esse encanto para muitos, né? Mas nós não conseguiremos ser perfeitos aqui na Terra. Vejam o que Paulo fala em Filipenses 3:12. Se espelhem em mim, mas não que, olha lá, versículo 12. Sou perfeito. Aham. Continua. Mas prossigo para conquistar aquilo o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Muito bom. Vamos complementar esse com o versículo 14 agora. Porém, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bom. Esse Ellen, versículo eu achei muito bom. é legal, né? O que que é Ellen? Que ele diz aí, ó, coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo.
ele falou justamente o que você disse antes, que não é para se apegar nas coisas que já foram, para as leis que já foram, e sim para as que você tem que seguir agora para poder atingir o alvo, que é a vida eterna. Muito bom. E Berbeles, a gente às vezes fica apegado a algumas coisinhas de nossa vida que passaram? Sim, muitas vezes a gente costuma se apegar ao passado. Me dá exemplo. Pode ser qualquer um ou Qualquer um. pode ser um pessoal. Qualquer um. Bom, às vezes muitas pessoas ficam ah, se culpando por pecados passados. Muito bom. Muitas vezes não conseguem se perdoar, mesmo já tendo se arrependido. Muito bom. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar. Muitas vezes a gente não progride, não atinge o alvo, porque a gente está sempre olhando para o retrovisor. Vocês já viram alguém dirigir para frente olhando para o retrovisor? Não tentem isso em casa, crianças. Não dá, né? Você tem que olhar para frente. E muitas vezes a gente fica só olhando para trás. E a gente se esquece que tem toda uma caminhada à nossa frente. Então vamos parar de nos culpar. Foi resolvido, sim. Ponto final, bola para frente. É para frente que se anda, já diz o velho ditado, né? Parar de ficar olhando das coisas que ficaram para trás. E aí, eu queria ver com vocês o versículo 17, que Paulo vai instar justamente ao que a gente já discutiu. Sede também meus imitadores, irmãos, e atentai para aqueles que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Ele diz, ó, me imita. Não porque eu seja perfeito, mas é porque eu prossigo. Eu sigo em frente. E também segundo o exemplo que tendes em vós, ou seja, tem líderes que têm bons exemplos para nos passar. Tem professores que são maravilhosos exemplos, pais que são maravilhosos exemplos. Atenta para essas pessoas, sede imitadores, tá? E aí para finalizar, Filipenses 4, ele já vai finalizar a carta dele, né? E olha o que ele já fala no versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, assim estais firmes no Senhor, amados. Qual é o mandamento que ele dá para a gente? Qual é o conselho? Estais firmes. Estai firmes no Senhor. É isso que importa. Bola para frente, prossegue, firme no Senhor. Não parece a barra de ferro? Segue para frente, não volta, não larga, é para frente que se anda. E se notarem, até quem estava atrás empurrava. Ou seja, tem pessoas que estão nos empurrando, nos impelindo para que a gente continue firme no Senhor, tá? Vejam agora o versículo 6. Por nada estejais ansiosos, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Obrigado. A gente tem uma ansiedade cada vez mais crescente no nosso mundo, não é verdade? Com certeza. Quantos hoje estão passando por transtornos até sérios, mentais, psicológicos, por conta dessa pressão que a gente faz como sociedade, né? O mundo ele faz isso. Ele quer que nós fiquemos ansiosos pela casa, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo carro, por isso, aquilo outro. Até na igreja a gente faz com que estejamos ansiosos, né? A Ellen disse que é missionária retornada. Né, Ellen? Oi? Você é missionária retornada, não é isso? Isso. Você já casou? Não.
Então, quantas vezes você já ouviu na igreja? E o casamento, Ellen, sai quando? Várias vezes. Várias, né? Então, até na igreja, a gente fica seguindo esse padrão do mundo e deixando ansioso, ansiosa, né? Deixai, por nada estejais ansiosos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, isso é Ellen e o Senhor. Ellen, a Bebeles também, né? Ah, todos aqueles que eu sei que no mais é sempre essa cobrança no jazz, né? No mais é pior ainda. É sempre essa coisa. E aí, vai casar quando? Eu citei um dos exemplos só. Mas por nada estejais ansiosos. E essas petições fiquem entre você e o Senhor. Porque o que que acontece? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. É isso. Aí vem a paz de Deus. Quando está entre você e Deus, na oração, na súplica, não fica ansioso por essas coisas, nem ansiosa por essas coisas. A 13ª regra de fé, uma das bases dela está nesse versículo de Filipenses. Filipenses 4, versículo 8. Quem pode ler? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. E Tá vendo? pensar celestial, hein? Ah, tá vendo? Muito bom. Bom cruzar com pensar celestial. E é isso que diz na nossa 13ª regra de fé. Na minha tradução antiga, que eu sou da velha escola da igreja, né? Se houver qualquer coisa virtuosa, amável ou louvável, nós a procuraremos. Nós pensaremos nela. E olha que interessante, uma dica que ele dá para a gente não ser ansioso ou ficar ansioso, como o mundo quer que nós fiquemos. Veja lá no versículo 11, no finalzinho do versículo 11. Contentar com o que tem. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Às vezes, é um esposo ou uma esposa que não é aquele ideal. Às vezes é um emprego que não é aquele ideal. Não estou dizendo com isso que, então vamos ficar quieto e não fazer nada e a gente aceita tudo. Não, não é isso, tá? Mas muitas vezes a gente já tem demais e a gente ainda não está contente. Em tudo é reclamando. Lembra que a gente no comecinho discutiu súplica e agradecimento. Tem umas que nada tá bom para aquela pessoa, tá sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, né? E aí as aflições têm um papel nisso, em nos ensinar a contentar com o que a gente tem. Veja o versículo 12, quem pode? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tá vendo? Então, por conta dessas aflições, a gente aprende a valorizar o que o Senhor nos dá. E aí eu finalizo com o versículo 19, prometo que é o último. Quem pode? Porém, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. É uma promessa do apóstolo do Senhor. O Deus suprirá todas as vossas necessidades. Não digo só material. Necessidade de conhecimento, necessidade de testemunho, necessidade de fé, necessidade de espírito, tá? Segundo as suas riquezas em glória, segundo as bênçãos celestiais que ele tem reservado para nós. Se depois vocês tiverem curiosidade, no versículo 18, Paulo vai falar sobre cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que tem a ver o cheiro aí? Se quiserem, também procura lá nas outras aulas do Instituto.
que eu deixo gravadinho e posto, tá no canal com meu nome mesmo, tá? A gente discute bastante o que é holocausto, que a definição da escritura é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Como é que isso se aplicava a Paulo e se aplica para nós, tá? Por que cheiro suave? Tá? Os convênios eram salgados com sal, e aí eles eram levados para ser queimados no altar. Se você joga uma carne no fogo, o cheiro é de queimado. Mas todo sulista sabe que para um bom churrasco só basta sal grosso. E era isso que o Senhor dizia, era o sal do convênio. Por isso que ele diz: vós sois o sal da terra, aqueles que vão salgar, consagrar as ofertas de corações quebrantados e espíritos contritos do mundo para serem aceitas pelo Senhor. Depois, se quiserem, procura lá, mas eu finalizo por aqui, né? Prestando meu testemunho no Salvador Jesus Cristo, ele sabe como nos socorrer. A gente discutiu a aula inteira. Ele não é aquele teórico que fica sentado observando, tirando medições. Ele foi a campo. Ele veio aqui, ele sofreu, e não só pecados. Ele pensou em mim. Ele viu essa sementinha que sou eu naquela hora do seu sacrifício. Ele viu a sua semente. Ele disse: eu estou sofrendo, suando aqui pelo Gustavo, pelas decepções que ele vai ter, pelas mágoas que ele vai encarar. E vou consagrar todas essas coisas para o bem dele. Ele vai subir. Eu vou exaltá-lo. Eu estou me usando como exemplo, mas ele fala para Nair, fala para Berbeles, fala para Ellen e para todo mundo que estiver vendo essa aula. Para cada um, ele viu a sua semente. E essa aula que eu queria deixar com vocês, em nome dele, esse visionário de todas as suas sementinhas, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Aula excelente. Que bom. Espero que tenham gostado mesmo.